Estamos começando mais um ProsaCast, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje estou recebendo aqui com muita alegria a nutricionista Paula Vasconcelos. Tudo bem? Oi, tudo jóia, Nilmar. Obrigada pelo convite, estou muito contente em participar, né, para falar desse assunto super bacana que é a suplementação. Isso. E muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você. A Paula já chegou aqui mexendo e colocando, eu falei, aí sim, bacana. Já ocupei o espaço da mesa inteira. Já faz parte, isso daí. Então, como ela disse, hoje nós vamos falar sobre suplementação. E daí, você que está assistindo, será que você precisa suplementar? Você que faz atividade física? Quem também não faz, precisa, né? Então, já vou te perguntar, já vou te perguntar isso. Quem pode, quem não pode tomar. Mas antes eu queria saber a tua história. Como que você entrou no mundo da nutrição? Da onde você é? Fica à vontade. Então, eu sou nascida aqui em Cascavel mesmo, tá? Sou de Cascavel e esse meu interesse pelo esporte, eu acredito que veio muito do meu pai e da minha mãe. Os dois sempre foram muito ativos. Meu pai jogava futebol, minha mãe já foi atleta de basquete, de atletismo. Tem várias fotos da minha mãe, super legal. Eles sempre estavam em jogos, viajando, jogos abertos. E a gente acabava participando disso junto, eu e minha irmã, né? Minha mãe teve a gente cedo. Minha mãe teve, eu acho que com 26, então a gente passeava por aí, né? E ambos são educadores físicos. Meu pai e então minha já mãe. tá na veia. Aham. E daí acho que a gente cresceu nisso. Eu assistia Fórmula 1 com meu pai, sempre gostei de futebol, de esportes. E também sempre fui uma pessoa, assim, muito ativa, né? Certo. Posso Fica à mexer? vontade, pode mexer. Gente, nunca participei de um podcast, super pode legal. Mexer. Aqui, ó, ele articula aqui, fica à vontade, ó. Tá. Ai, gostei, mais alto, assim. Isso aí. E daí, acho que o interesse veio disso e eu sempre quis fazer alguma coisa nessa área. Sempre me preocupei com alimentação, peso, esporte. E daí eu falei, não, é nutrição que eu quero fazer. E desde que eu me conheço por gente, eu era a única da minha turma que eu me formei faz tempo já, em 2009, na Unicentro, na estadual ali de Guarapuava. Sim. E eu era a única da minha turma, todo mundo pedia, quem que quer fazer a parte de esportes aqui? Só tinha mulheres na minha turma, não tinha ninguém, né? Nenhum menino. E eu era a única que levantava, né, a mão. Hoje tá mais em voga essa parte. Sim. Então, veio daí, né? E sempre estudei, sempre quis me especializar na área, sempre pratiquei atividades físicas. Eu acho que jogava vôlei já há muito tempo, né? Então, essa parte de esportes aí foi sempre o meu amor, sempre gostei disso. Cada vez acho mais bonito, mais legal. E eu falo que eu costumo sempre extrapolar todos os dados de atletas, né? Porque eu sou uma mera participante, né? Sou uma aspirante atleta, né? Mas tá nos pódios lá também, representando lá, né? Eu gosto de extrapolar tudo pra mim também. Se apaixonou pela corrida? Me apaixonei. Como que não vai apaixonar, né? É um esporte super bacana. Você tava falando aqui, né? É sozinho, você só pega, põe um tênis e vai, coloca uma música. Eu sou suspeita pra falar da corrida. Cada vez quero melhorar. Se fosse só você. Bom que a gente se empenha pra isso, né? Nunca tá satisfeito, né? É verdade. Ô Paulo, é o seguinte, todo mundo deve tomar suplemento, não é nem se pode, se deve tomar. Porque daí tem fora os esportistas, tem os sedentários, crianças e idosos, né? Você pode falar disso daí pra gente? Posso. Então, isso, a gente não pode falar que é uma coisa muito generalizada, né? Primeiro, questão da alimentação. Eu acho sempre importante a base a pessoa ter uma alimentação boa, né? Não adianta querer se entupir de suplemento, achar que tá arrasando lá, tomando um monte de coisa e não tá com uma alimentação correta. Então, primeiro, comida. Muitas pessoas chegam no consultório e falam, mas precisa tomar? Né? Não precisa. Não é todo mundo que precisa, tá? Também não é todo mundo que pode, né? Sim. Então, você está abrangendo uma população, né? 3 populações diferentes. Então, idosos, sedentários, crianças. Existe uma recomendação específica. Então, primeiro, a base de tudo, ver, né, a necessidade realmente da pessoa. Cada um cada um, individual. Isso. Tem algumas coisas hoje que estão mais difíceis da gente atingir via alimentação, ou como a gente hoje vive em lugar muito fechado, por exemplo, vitamina D. Né? D de dado. Não pega sol. Não pega sol. A gente fica aqui, ó, né? Ambiente fechado, no inverno chove mais. Então, é importante, às vezes, a gente verificar os parâmetros bioquímicos, né? Então, exame de sangue para ver se realmente está precisando ou não, para a gente entrar com
uma suplementação. Então, eu acho que é sempre importante verificar, analisar a necessidade individual de cada pessoa. Mas pode. Então, muitas crianças tomam vitamina D, tomam ferro. Dependendo da alimentação, precisa utilizar outras vitaminas, minerais, né? Pessoas muito pequenas que não comem muito também, não conseguem atingir as necessidades de nutrientes via alimentação, então precisa de uma suplementação também. Pessoas que treinam demais, que vão correr maratona, fazem provas, treinamento de alta intensidade, muito volume, também não consegue atingir com a alimentação, precisa de um carboidrato, de uma proteína, né? Whey, por exemplo. Pessoas assim que têm problemas renais, a gente tem que fazer uma análise bem cuidadosa com a utilização de whey, porque às vezes pode acabar sobrecarregando. E o whey tem vários tipos de whey. Muitos. São 3. Vou falar deles já posso começar a pincelar? Pode, fica à vontade. Então eu vi um professor que eu sigo no Instagram, ele postou lá, o whey ele vem da mesma vaca, né? Ele vai estar ali, a proteína do soro do leite, o whey protein, né? Uhum. Ele é uma fonte boa de proteína. E hoje existe uma grande quantidade de pessoas que têm uma ingestão inadequada de proteínas, né? Ou não come carne. Então, às vezes a suplementação ela entra como um complemento mesmo. Vegetarianos, tá? veganos. Isso, que você pode utilizar a proteína vegetal do arroz, da ervilha, enfim. Temos várias opções hoje, né? Ainda bem, viva a ciência e a tecnologia que estão possibilitando isso pra gente. Sim. Mas, por exemplo, essa parte, né, renal tem que cuidar. Se a pessoa tem problema no rim, né, a proteína em excesso faz mal. Mas, mesmo para sedentários, né, uma pessoa que não tem uma ingestão adequada pode utilizar, né? Pessoas que não consomem carne também podem utilizar uma proteína, tanto whey, ou do soro do leite, ou do arroz, né? Só um parênteses, pessoal, procurem antes do profissional, não queiram ir comprar direto, né? Sempre, sempre. E justamente para você analisar essa possibilidade e a necessidade de você utilizar ou não. Porque a gente tem que contabilizar tudo que você consome no dia que tem proteína. Então, às vezes as pessoas pensam, só tem proteína no ovo, na carne, no leite, no frango. Não, o arroz tem proteína, o feijão tem muita proteína, a aveia tem muita proteína. Então, o pão tem proteína, gente, brócolis, todas as hortaliças, frutas têm aminoácidos, proteínas. Então, a gente analisa a dieta como um todo. Você come pão? Como muito pão. Eu sou a louca do pão. 3 francês pra mim não faz nem cócega. Aí, ó. Gente, viva a farinha, né? Não, eu tava falando isso porque eu acho que existe, assim, algumas pessoas, alguns perfis no Instagram falam muito mal da farinha branca, do açúcar, né? E isso, para pessoas fisicamente ativas, como nós, tem que ter um cuidado para falar, né? Porque existe uma dieta pré-prova lá que a gente fala que é para utilizar pouca fibra, né? Não para utilizar muita fibra, então pouca fibra. E usar bastante carboidrato para você encher o teu estoque de glicogênio e começar o teu treino, a tua prova com o tanque cheio. Então, tem que usar bastante carboidrato. Então, a gente usa muito pão, né? Eu vi o que ganhou a meia do Rio lá, esqueci o nome dele. O Daniel Nascimento. Danielzinho. Ele falou que come tipo uma farinha de milho lá, come muito pão também. A base dos quenianos é o milho, é polenta. Então, gente... E tipo, usa a polenta o quê? É um refinadinho do milho. Amido, ele falou. Então, é um refinadinho que vai te ajudar com pouca fibra, né? E aumentar os teus estoques de glicogênio. Mas voltando do whey, né? Tem o whey concentrado. Existe uma legislação que recomenda que o whey ele tem que ter em torno de 80% de proteína na sua porção. Então, o concentrado é isso. O concentrado ele vai ter mais ou menos uns 80% de proteína e vai ter também um pouco de gordura e um pouco de carboidrato. O isolado é o whey que vai ter pouco mais de proteína nessa concentração. Daí bem menos carboidrato e bem menos gordura. E o hidrolisado, ele é para aquelas pessoas que têm problema de digerir a proteína do soro do leite. Então, que nem o leitinho de criança. A criança que tem alergia, né, à proteína do leite de vaca vai usar um leite hidrolisado, como esse whey hidrolisado. É uma proteína já que ela passa por um processo de quebra para facilitar a nossa digestão. Uhum. Então, assim, para nós, na maioria das pessoas, em grande parte, eu sempre prescrevo o whey concentrado, porque, né, não tem necessidade de usar o isolado. Hoje tem no mercado muitos suplementos bons, né, concentrados. Deixa eu ver, como esse aqui, né? Ó. Gente, não estamos ganhando nada aqui, tá? Das marcas, tá? Não. É porque a gente, como nutricionista, a gente tem que apresentar 3 marcas, né? Sim. De acordo com o nosso CRN. Então, eu vou pegar um aqui embaixo.
Então temos esse outro whey aqui, deixa eu ver. Baunilha. Esse aqui acho que é concentrado também, muito bom, tá? Ok. Então, beleza, gente. Olha, vai ter ali sua composição, tem a proteína que precisa, digere bem também, absorve bem. Tá... Os importados invadiu muito, né? Sim, invadiram. Acho que o que começou foram os importados, né? E não sei por que a gente sempre pensa que a melhor qualidade vai ser do importado, né? Mas aqui no Brasil, hoje, a gente tem muitas marcas. Então, acho que, por exemplo, todos esses que tem aqui na mesa são aqui do Brasil. Inclusive, esse aqui é do povo aqui de Cascavel, né? Eu tenho orgulho de falar. Então, sim, muito pode bom falar também. Ali. É o pessoal do Elemento Puro. Elemento Puro, aqui pertinho. Eles são demais. Então, tá. Falamos ali sobre o whey e existe muitos mitos sobre a creatina, né? Até onde eu sei, é um dos produtos mais estudados. Ah, sim. A creatina, eu falo... eu só vou terminar do whey, gente. Ah, tá. O whey, ele é a fonte de proteína, né? Como eu falei, eu não uso assim pós-treino. Eu, às vezes, uso no meu lanche da tarde, tá? Você pode usar ele ali como uma fonte de proteína. A pessoa sedentária pode tomar. Idoso também se beneficia muito. Porque depois dos 40 anos, a gente entra num processo de envelhecimento, né? A gente perde muita massa muscular. Então, você ter uma dieta com a proteína adequada é essencial. Então, o whey, ele entra nisso também, tá? Se eu não me engano, tem uma amiga nossa, amiga minha, ela tava tomando whey porque tinha osteoporose. Tá claro, certo? Para não perder a massa magra do nosso corpo, né, gente? Proteína é essencial para tecidos, constituição de tecidos, cabelo, unha, ossos, músculos, tá? Para não lesionar. Exatamente. Então, perde mais massa muscular pessoa que não tem uma ingestão adequada. Então, o whey, ele entra para isso, top, certo? Legal. O whey, gente, ele não tem só essa aplicação para parte de esporte, não. Como eu falei, idoso pode tomar, né? As criança também pode utilizar, não tem problema. Mulher que tá grávida, amamentando, né? Utilizar o whey de boa procedência, certo? Porque existem, né, estudos na literatura científica que trazem que o whey, às vezes, se não é aqui do Brasil, às vezes ele pode vir com algum tipo de contaminação, enfim. Então, daí é meio perigoso, tá? Ok. Então, até para a parte de hospital, pessoa que fica internada, tem suplementinho que as pessoas colocam para utilizar. Então, o whey tem muitas aplicações. Melhora a função cognitiva, melhora a massa muscular, melhora o humor, diminui a fome na refeição seguinte, tem propriedades anticancerígenas. É muito bom. Tem vários estudos falando. Caraca. Tá, creatina, né, que a gente esqueceu. Isso, tá falando da creatina, que é um produto muito estudado. Uhum. E quando eu tomei a creatina, eu senti a diferença. Força. Eu falo assim, que é Deus no céu e creatina na terra, né? Isso eu não sabia. Né? Se você for nas bases de dados científicas e colocar a creatina, ela é o suplemento assim, mais estudado atualmente. Ela não possui efeitos colaterais, assim, exceto o aumento do peso, né? Porque ela é uma... Retém líquido? Isso, ela é uma substância osmoticamente ativa que a gente fala, né? Que é isso, gente? Socorro. Ela vai favorecer a entrada de água e sais minerais dentro da célula. Então, não é que vai dar aquela retenção de inchaço que a gente tem, que fica inchado quando, né, toma remédio e incha. Não, é um aumento do volume da tua célula, que já é uma hipertrofia que a gente fala, tá? Então, às vezes, para corredores, talvez, em alguns momentos, esse aumento de peso pode atrapalhar, né, na natação. Então, tem determinados esportes que a gente tem que utilizar a creatina com cautela, certo? Até assim, para, por exemplo, renais, pessoas com problemas renais também tem que ter cautela para utilizar a creatina, tá? Porque ela pode agravar os problemas renais. Não que ela venha a dar, mas se a pessoa tem. Então, gente, conversar com o nutricionista, ter examezinho de sangue para verificar a função renal antes de prescrever. Dose adequada. Tudo em excesso faz mal, né? Sim, E a creatina, gente, também não só para essa parte de esportes. Hoje ela pode e deve ser utilizada numa população idosa também para preservar massa muscular, né? Até para mulheres que a gente perde mais massa muscular mais fácil que vocês homens. Então, existem essas diferenças, né? Então, para uma pessoa que para de treinar ou lesionou, né, a creatina ela seria muito bem-vinda nesse sentido de preservar a massa muscular que você tem para não chegar, né, quando você voltar a treinar já muito depletado. Até porque a corrida nos deixa flácidos, né? Sim, se você trabalha com volume muito alto, não tem uma ingestão inadequada, acaba perdendo massa muscular, não tem jeito.
Então, por exemplo, para pessoas que correm, a gente tem que trabalhar mais ou menos com 1,3, né, grama de proteína, para não perder musculatura nesse sentido, né? Então, Sim. adequar carbo, adequar proteína. Às vezes entrar em algum mês que você está trabalhando com fortalecimento, entrar com a creatina também. Talvez num mês que você não vai ter a corrida. Ou pessoas também não sentem muito esse aumento de peso. Mas como a gente estava conversando aqui no início também, às vezes qualquer quilo, 1, 2, que é esse efeito colateral da creatina, pode acarretar num prejuízo de performance nesses tipos de atividades. Correto. Vamos para o aminoácido, BCAA, também muita gente usa, né? Muita gente usa. Então hoje, como tem se falado dessa parte de ingestão correta de proteínas, se a pessoa tem uma ingestão adequada de proteínas fracionadas ao longo do dia, mais ou menos de 4 em 4 horas, não tem tanta necessidade de utilização, tá? Tem até alguns estudos falando do excesso de aminoácidos e alguma resistência à insulina. Então, também tudo que é demais não é bom, né? Sim. E eu acredito, assim, que né, o povo tem trabalhado muito com jejum intermitente hoje, né? Que fica sem comer, gente. Você tem uma maior probabilidade de perder massa muscular. Se você, às vezes, não sei se toma suplemento ou se não tem uma ingestão adequada mesmo, acaba, né? Você vai ficar mais predisposto a isso. Mas, assim, o aminoácido é algo que eu, né, acabo orientando a utilizar um pouco menos, porque eu sempre prezo por organizar essa ingestão de proteínas ao longo do dia de forma fracionada. Mas o que é o aminoácido? Ele é um constituinte de uma proteína que, às vezes, ele favorece ali a diminuição, né, vai minimizar a perda de massa muscular. Certo. Alguma dúvida, né? A dúvida que vai ter. Se for para falar, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Eu falo, porque gente. você não gosta do assunto. Nós estamos elencando alguns, tá, gente? Então é só uma varredura aí para entender. E essa parte de suplementação, ela é muito específica, sabe? Então, determinado suplemento para performance, para saúde, para imunidade, para determinados tipos de esporte. Então, é um assunto muito vasto, gente. Eu acho que o Nilmar vai ter que me convidar mais vezes para vir aqui. Ou você vai lá e se consulte com a Nutri, né? Nós estávamos falando em off, foi uma das primeiras que eu te perguntei sobre os termogênicos, né? Que caiu bastante na moda. Só que tem que ter um cuidado especial, porque não são todos que podem tomá-lo, né? Porque ele trabalha com a parte cardíaca, correto? Exatamente. Então, o que a gente tem de termogênico hoje, né? Acho que a base é a cafeína. Também que é um suplemento super bem estudado, se você for procurar. Tem bastante, já tem bastante estudo, como é que eu posso dizer? Já existe um consenso, Sim. A gente já sabe para que ela funciona, para que ela é, né? Uhum. Então, assim, a cafeína, né? Eu trouxe esse suplemento aqui, é o que eu tomo, o Pro Energy. Uhum. Ele vai ajudar muito nessa parte de percepção subjetiva do esforço, tá? Então, ela vai diminuir o teu cansaço, ela diminui fadiga mental, ela melhorando a sua performance nesse sentido, tá? Porque não tem, assim, ela é mais de ação neural. Então, Sim. Ela vai trabalhar mais nessa parte da cabeça, da sensação, isso, te dá o estado de alerta. Ela dá, como você falou da parte cardíaca, né? Sim. Ela dá uma aumentada na frequência cardíaca. Então, pessoas com hipertensão, pessoas muito ansiosas, tem que ter uma cautela com a utilização de cafeína, sim, tá? Então, sempre bom conversar. Os pré-treinos, normalmente, né? Que ele já vem com um blend de suplementos, uma mistura. Tem creatina, cafeína. Eu não sei se eu gosto muito desses suplementos. Tem que ter uma cautela, porque às vezes a pessoa tá comprando o suplemento, achando que vai lá tomar, daí toma lá 9 da noite para treinar. Eu treino à noite, muitas vezes eu uso o suplemento e vou treinar à noite. Depois não consigo dormir porque tem cafeína. Então, ela tem esse efeito também de tirar o sono, de deixar você mais acordado. Então, tem que ter cautela também. Sempre bom conversar com o Nutri. Se você tem alguma condição de saúde, algum problema cardiovascular, também é importante conversar com o nutricionista, com o médico, o terapeuta, nessa parte de ansiedade também, porque às vezes a cafeína ela vai te deixar mais ansioso, mais ligado, né? Então, mas assim, pra corrida eu acho maravilhosa, né? Pros nossos esportes que a gente gosta. Dá um up, né? Eu tenho, né, uma estratégia de utilizar uma cápsula antes, uma cápsula no meio, porque pra quem faz 21 ali são, né, mais de
1h30 correndo para mim, não para você, né? Mas para mim, então a gente tem que ter essa estratégia, né, de montar para você melhorar a performance também. Eu falo sempre que eu faço em tanto tempo, você faz em tanto. Mas a gente cansa igual. A gente cansa igual, Cansaço é Cada o um mesmo. no seu ritmo e tá tudo bem, né? Daí só a cara fica bonita nas fotos, mas você tá fica todo linda. lascado lá. Tá tudo lascado. E é bom demais, né? É gostoso. Eu até falei pra Nutri aqui, eu falei, eu vou terminar esse vídeo, já tô pronto ali pra fazer fazer o treino. o meu treinamento, né? Falando ali sobre os esportes mais avançados, também já é uma outra pegada ou normalmente se usa a mesma coisa, assim? O que você tem pra falar? Eu tenho extrapolado os dados de atletas para a população fisicamente ativa, confesso. Eu acho que o que a gente tem de conhecimento, a gente pode utilizar sim pra gente, tá? Então, logicamente, numa proporção adequada para você, pro teu horário, pra tua quantidade de treino. Então, o que a gente faz? A pessoa tem que treinar, Nilmar. Tem que suar, né? Tem que vestir a camisa. Senão isso aqui não faz efeito. Não, daí não precisa, né? Daí Perder produto. Isso, você com alimentação. Então, muitas pessoas às vezes chegam lá no consultório. Nossa, Paulinha, me comprei um carbo. Falei, mano, você não gosta de comer um pão? Gosto de comer pão. Então, come o pão, é a mesma coisa que comer um pão. Às vezes não precisa. Obviamente que terão as suas particularidades, individualidades. Eu não consigo comer antes de treinar muito cedo. Então, às vezes, para performance, pode usar algo líquido, né? Então, eu trouxe três blends de carboidrato aqui que a gente pode utilizar para isso. Mas, assim, a partir do minuto 45, as recomendações são essas. A partir do minuto 45, jogar um carbo para você continuar dando energia para o teu organismo, né? E manter o estoque.